É o livro mais lido, traduzido e vendido de todo o mundo, e pilar fundamental de duas grandes religiões. Me refiro à Bíblia Sagrada. Será que você sabe como realmente ler e interpretar a Bíblia? Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregar conhecimento ou fortalecer a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações e comente com sugestão de novos vídeos. Antes de te falar a maneira correta de ler e interpretar a Bíblia, é necessário que você entenda as razões pelas quais a leitura da Bíblia é tão importante para as nossas vidas. A Bíblia é Deus falando conosco e por isso se torna totalmente confiável e inerrante. Ela é também um manual passo a passo para a nossa vida. Ela responde grandes questões da vida como: por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Como posso encontrar significado? Existe vida após a morte? Por que o mundo está cheio de maldade? E muitas outras questões. Portanto, dentro dela possui resposta para todas essas perguntas e muito mais. Desde já eu deixo claro que quero te ensinar como ler corretamente a palavra de Deus e não simplesmente um livro. Somos chamados para estudá-la e deixar que ela nos influencie na nossa vida. Todo aquele que lê a palavra de Deus e não aplica os seus ensinamentos à sua vida, para este não tem valor algum. Veja o que diz o texto. Seja praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Existem alguns passos básicos, porém essenciais para o entendimento da Bíblia, e o principal dele é a oração. Peça ao Espírito Santo que te ajude a entender o que está escrito. A Bíblia é um livro escrito por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ninguém melhor para nos ensinar a Bíblia do que ele. Segundo passo, escolha uma versão da Bíblia compreensível e fácil de ler. Existem versões da Bíblia que trazem uma linguagem mais técnica, que buscam ser o mais próximo possível do original, e existem versões que, embora não seja igual a outra, trazem uma linguagem mais adaptada ao nosso idioma e à nossa cultura. Terceiro passo, você não precisa necessariamente começar do começo. A Bíblia contém 66 livros separados, compilados em um livro. Os 39 livros do Antigo Testamento são a história de Deus e de seu povo antes da vinda do Messias e Jesus. Os 27 livros do Novo Testamento retomam a história começando com o nascimento de Jesus. Se você é novo na Bíblia, o melhor lugar para começar é o Evangelho de João e o livro de Romanos. Eu particularmente já li a Bíblia toda 3 vezes, o Novo Testamento 4 vezes e as cartas de Paulo várias vezes, e apenas 2 vezes eu comecei do começo, que é o livro de Gênesis. Quarto passo, leia o contexto do verso, os versos que cercam o versículo que você está estudando. É muito importante, nele você encontrará a quem o verso está escrito, por que foi escrito, quem o escreveu e a questão que o autor estava abordando. Tentar entender um versículo isolado só trará confusão. Quinto passo, leia um pouco todos os dias. Colocar a palavra de Deus em sua vida não precisa demorar muito. Comece pequeno, 5 ou 10 minutos é melhor que nada. Às vezes menos é mais, especialmente quando ler menos significa que você realmente se lembrará de mais. Escolha um horário e local conveniente para você. De nada adianta você ler 10, 20 capítulos em um dia se você não entender nada dele, mas se você ler apenas um capítulo, ou nem que saiba um versículo e realmente entender, será bem mais prazeroso e proveitoso. Sexto passo, entenda a cultura da época e do local. É importante você analisar este aspecto, porque muitas vezes você irá ver coisas que para nós são estranhas nos dias de hoje, mas você deve compreender que algumas coisas na Bíblia foram escritas de 3.400 a 1.900 anos atrás, por isso remova as suas lentes do século XXI. Sétimo passo, leia a Bíblia com atenção. É importante ler a Bíblia com atenção, porque quando lê a Bíblia dando atenção a todos os pontos, a todas as colocações, a todos os textos, você consegue perceber com mais facilidade aquilo que ela quer dizer. Por isso você não deve ler a Bíblia apenas passando os olhos ou como se estivesse lendo um livro comum, porque se você fizer isso não irá conseguir aprender nada.
Oitavo passo: não adianta você ler a Bíblia apenas para cumprir metas, só para poder dizer que já leu ela toda. Você vai ler umas 10 vezes, mas não vai conseguir tirar nada dela. Não adianta eu vir aqui te ensinar como ler a Bíblia toda e você pegar a Bíblia e começar a ler somente para cumprir a meta de ler ela todos os dias ou ler ela toda. Isso só fará com que você bata suas metas, mas o verdadeiro conhecimento que esse livro sagrado pode te trazer, você não irá conseguir encontrar. Por isso, leia a Bíblia com dedicação, buscando entender cada capítulo e cada versículo dela. Busque compreender o que Deus quer falar contigo através de cada versículo. Nono passo: tenha como compromisso ler a Bíblia. Ler com compromisso é quando você tira um tempo específico para fazer leitura da palavra de Deus. Então, faça chuva ou faça sol, você estará lá para ler. Isso é ter compromisso. E nada adianta você ter um plano de leitura bíblico pronto para acompanhar e qualquer imprevisto que ocorra você comece a pular os dias de leitura. Isso fará com que você se acostume a pular os dias todas as vezes que pequenas coisas acontecerem. Logo irá perceber que quase não está lendo. Décimo passo: não desista de ler por causa de algum versículo que você não entendeu. Há uma grande diferença entre ler a Bíblia e estudá-la. Você não precisa ficar empacado em um texto que você não entendeu quando você está apenas lendo a Bíblia. Tem que ter separação entre o momento de ler e o momento de estudá-la. Aqui estamos falando de como ler a Bíblia para entendê-la mais facilmente. Então, quando você encontrar um texto que não entende na sua leitura bíblica, você irá marcá-lo como um texto a ser estudado. E quando você for fazer um estudo bíblico, estude aquele texto.